Basicamente, o OE é um conjunto de 3 indicadores. Quais são esses 3 indicadores? É o indicador de available, que é o nosso indicador de disponibilidade, que é aquela primeira perda. O indicador de eficiência, ou de desempenho, ou de performance, tem vários nomezinhos. E o indicador de qualidade. Como que eu calculo eles? Eu vou voltar no outro slide que está em português, que fica mais fácil da gente entender. Para eu calcular eles, eu vou dividindo 2 a 2 esse conjunto de perdas. Então, vou dividir o que sobrou de B pelo que eu tinha de A. B dividido por A, a parte amarelinha, vai me dar o indicador de disponibilidade da máquina. Então, a máquina estava disponível tantos por cento do tempo. O próximo indicador, que é o de desempenho, vai ser o C dividido por B. Ou seja, qual que é o desempenho da máquina, qual a porcentagem do tempo que eu tive a máquina produzindo 100% do tempo, produzindo em ritmo 100%. E, por fim, o índice de qualidade vai ser o D, que são as peças boas, dividido pelo total de peças que eu fiz. Ou o tempo que eu produzi peças boas, dividido pelo tempo que eu produzi o total de peças. O OE é adimensional, então a gente tem que utilizar sempre nas divisões numeradores e denominadores dentro da mesma dimensão, para um cortar com o outro e virar percentagem. A ideia do OE é pegar cada uma dessas 3 divisões e multiplicar ela, para encontrar o valor final do nosso OEE. Quais são esses 3 indicadores embutidos no OEE? A gente tem o indicador de disponibilidade, que é a razão do tempo operativo sobre a jornada líquida. O tempo operativo, lembrando, é o tempo menos as paradas de falha do equipamento. É realmente o tempo disponível da nossa máquina. Temos o IP, que é o índice de desempenho, que é o tempo operativo líquido dividido pelo tempo operativo, ou algum ritmo de trabalho que a gente tenha. Se a máquina trabalhou 90% do ritmo dela, eu já tenho o índice de desempenho. Basicamente é isso que é esse índice. E por fim, o de qualidade, que é as peças boas dividido pelas peças totais, ou é o tempo de produção de peça boa dividido pelo tempo de produção de peça total. Com isso, a gente chega nessa formulinha do OEE, que é a multiplicação entre o índice de available, de disponibilidade da máquina, o de performance, que é o desempenho, e o de quality, que é qualidade. A multiplicação dos 3 percentuais me dá o OEE. Aqui que vem o grande BO do OEE. Para que eu seja considerado uma empresa de manufatura global, classe mundial mesmo, que eu seja bambambam no mundo, o OEE tem que estar acima de 85%. Só para vocês testarem. Digamos que eu tenho uma disponibilidade de máquina de 90%, um ritmo de 90%, uma qualidade de 90%. 0,9 para todo mundo. Pode parecer espetacular. A máquina quebra só 10% do tempo. A qualidade só perco 10% dos materiais. Mas multipliquem 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 para vocês verem quanto que dá o OEE. Se você fizer essa multiplicação, 0,9 ao cubo, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, vocês já vão perceber que o OEE deu 72,9%. Então não adianta eu ser 90%, porque meu OEE vai ser abaixo da classe mundial. E aqui que começa a ficar duro a vida de vocês dentro da empresa. Que para eu melhorar o OEE, não adianta eu ter qualidade 100%. Não adianta eu ter só disponibilidade 100%. Eu tenho que todos beirarem os 100%. Só para vocês terem ideia, o ideal aqui, o que daria mais certo, seria 95% para todo mundo. Que é 95% de disponibilidade, de performance e de qualidade. Alguns são mais simples de lidar. Qualidade, por exemplo, nas máquinas até dá para melhorar, chegar a 99%, 99,5%, coisas do tipo. É mais tranquilo, tem mais ferramentas. Mas mesmo assim a gente tem que lidar com todos os indicadores para que um não prejudique o OEE por completo. Infelizmente, no Brasil, na década passada, eu nem sei nessa década ainda, na década passada a média estava em 60% de OEE. As multinacionais, elas levam muito a sério esse indicador por conta que elas que decidem na onde vão produzir determinado elemento.
Quanto menor o OEE, mais caro provavelmente vai ficar o produto dela. Então, ela pode decidir produzir em outra fábrica, em outra matriz de outro país. Mas nas nacionais mesmo, em qualquer tipo de fábrica, o OEE já vai nos auxiliar e muito a determinar o que eu devo melhorar. Se eu devo melhorar a qualidade, se eu devo melhorar ritmo, se eu devo melhorar a disponibilidade da máquina, ou seja, manutenção delas. Tudo isso a gente já consegue observar pelo OEE. Vamos fazer um exemplozinho aqui simples para a gente entender como é que funcionaria esse OEE. Eu tenho um setor da empresa que eu chamei de centro de usinagem, que trabalha 8 horas por dia. Só que não trabalha 8 horas por dia. Eu contratei só por 8 horas por dia, porque na verdade eu tenho 2 paradinhas para café da manhã e da tarde, 10 minutos cada. E mais faço ginastiquinha por 15 minutos. Tem lá o pessoal de segurança do trabalho que fica lá fazendo ginastiquinha para todo mundo. Eu brinco falando de ginastiquinha, mas vocês já tiveram ergonomia e segurança do trabalho. É muito interessante para não machucar o operador, para ele não se ausentar da empresa. Então, é uma prática bem interessante dentro das organizações ter a ginástica laboral. Além disso, eu tenho um downtime de 10 minutos de setup. Ou seja, eu perco por dia 10 minutos de setup e mais 20 minutos para manutenção correta. Quebra um pouquinho, eu chamo um mecânico e dá um jeitinho lá, rapidinho. Cola uma peça, coloca um parafusinho, coloca uma goma de mascar, faz lá um jeitão que a máquina funciona. Além disso, eu tenho uma taxa planejada de produção de 2 peças por minuto e eu tenho um total, em média, de 65 que eu perco de desempenho da máquina, que ela vai mais devagar do que deveria. Além disso, ao final do dia, eu produzi 700 peças e 40 delas deram defeito. Então, tive quebra de máquina, eu produzi abaixo do ritmo e quando eu produzi 40 defeitos. E eu quero calcular o OEE. Se ele está bom, se está ruim, se está péssimo, se está pior, impossível. Então, vamos calculá-lo. Para começar, eu gosto de separar os dados do exercício igual se fosse exercício de física, lá do ensino médio, para ficar mais fácil da gente estar entendendo. Então, vou começar com a jornada. A jornada nossa é de 8 horas por dia. Foi isso que ele deu aqui para a gente. Além disso, eu tenho paradas rotineiras, que acontecem todo dia. Eu tenho 2 paradas de 15 minutos, mais uma parada de 15 minutos. As paradas do café é de 10, desculpa. 2 paradas de 10, mais uma paradinha de 15 minutos para a nossa ginástica. Ou seja, 35 minutos. Todo dia eu não trabalho. Eu estou pagando o funcionário, mas por 35 minutos ele fica parado. Ou tomando café, ou fazendo ginastiquinha, algo do tipo. Além disso, eu tive paradas não rotineiras, que são paradas programadas. Eu programei 10 minutos para setup. Setup a gente chama de TR, é o termo em inglês. E ainda tive mais 20 minutos para paradas corretivas. Eu esqueci a sigla de corretivo, mas tem uma siglazinha também, de manutenção corretiva. Com isso, então, eu perdi mais 30 minutos do meu dia. Das 8 horas, então, já perdi 35 minutos, que era programado mesmo, era o rotineiro. E agora eu perdi mais 30 minutos que a máquina está parada por algum motivo. Só que não para por aí. Meu tempo de processo é de 2 peças por minuto. É o tempo que eu demoro para produzir uma peça. A cada meio minuto, uma peça. Só que eu tive uma perda de velocidade de 65 minutos. Eu não trabalhei o dia inteiro. Durante 65 minutos, eu perdi velocidade. Ao final do dia, eu tive uma produção de 700 peças. Só que dessas 700, eu tive defeito. Defeito é o R minúsculo, de refúgio, que 40 delas ficaram defeituosas. Então, esses são os dados para a gente estar trabalhando. Eu vou, primeiramente, fazer o exercício por meio gráfico.
que eu acho que fica mais simples da gente entender. Depois eu vou nas formulinhas. Então, vou desenhar isso daqui, para ver se a gente entende melhor o que está acontecendo na empresa. Vou começar com a nossa jornada total. Vou fazer como se fosse um Gantt. Minha jornada total, era de 8 horas por dia. Eu tinha isso daqui, eu contratei meu funcionário para trabalhar todo esse tempo. Só que eu perdi 35 minutos de paradas rotineiras. Então, eu tenho um tempinho aqui de 35 minutos, que são o que a gente chama de parada rotineira. Essa parada rotineira, eu não calculo no OEE, porque ela é todo dia. O OEE, ele é calculado pelo que a gente chama de jornada efetiva. Então, vamos calcular aqui a nossa jornada real. Essa jornada real a gente chama de jornada líquida. Eu tinha 8 horas por dia. Transformando isso daqui em minutos, só para a gente ficar mais fácil o cálculo, 8 vezes 60, eu tinha 480 minutos no dia. Só que dos 480 minutos, eu perdi 35 dessas paradinhas. Me sobram, portanto, 445 minutos realmente de trabalho. Só que, desses 445 minutos, a gente perdeu 30 minutos com a máquina indisponível. Então, eu tive de perda de disponibilidade, chamar de perda PD, PERDISP. Eu perdi 30 minutos no dia por conta que a máquina estava indisponível. Por conta de setup, por conta de quebra, por algum motivo. Se eu perdi esse tempo, quer dizer que me sobrou um total de 415 minutos. Cada autor dá um nome diferente para esse total aqui. Eu estou utilizando TO, tempo operativo. Mas dependendo do autor, pode mudar esse nome. O nome em si não é importante. O importante é o que eu vou fazer agora. Eu tinha 445 minutos de tempo total para trabalhar, mas só consegui trabalhar 415 minutos. Ou seja, jogando aqui para ficar bonitinho para vocês, deixa eu inverter e colocar de lá. Juntando esses dois, eu tenho já o nosso índice de disponibilidade, que em inglês é available, que é o nosso primeiro indicador dentro do OEE. Que vai ser o que eu trabalhei, o que a máquina me permitiu trabalhar, 415, dividido pelo que eu tinha, 445. Como os dois estão em minutos, minuto vai cancelar e vai ficar adimensional. 415 dividido por 445 quer dizer que deu 0,9326. Ou seja, 93,26% do tempo a nossa máquina estava disponível. Os outros 7% do tempo a máquina estava indisponível. Mas não para por aí. Além de eu ter perdido 430 minutos por questão de quebra de máquina, eu perdi mais 65 minutos por questão de velocidade. Então, eu tive aqui um probleminha de velocidade da máquina, que eu vou chamar de PVelo. Que eu perdi mais 65 minutos nisso. Ou seja, o meu tempo, que era de 415 minutos, não é mais. E eu perdi mais 65 minutos. Então, 415 menos 65, realmente eu trabalhei 350 minutos. Para diferenciar, a gente chama de TOL, tempo operativo líquido. Mas, igual comentei, esse nome aqui não importa. Cada autor chama de um jeito. O que importa é o que eu vou calcular agora. Juntando essas duas informações, da disponibilidade e da velocidade, eu vou ter o nosso indicador chamado... Cadê ele?
chamado IP, performance, em português, indicador de desempenho. Nosso IP vai ser igual o que sobrou, 350, dividido pelo que eu tinha, 415. Os dois estão em minutos, vão se cancelar. Então, 350 dividido por 415, me sobrou 0,8434, ou seja, 84,34% de performance. Meu ritmo de trabalho está em 84%. Isso que quer me dizer esse indicador. Mas não parou por aí. Além disso, eu ainda perdi qualidade. Nesses 350 minutos, eu produzi 700 peças. Eu produzo 2 peças por minuto. Só que das 700 peças, eu perdi 40 peças. 40 peças. Para eu transformar em minutos, para todo mundo ficar em minuto, é só colocar aqui na regrinha de 3. 2 peças demoram 1 minuto, 40 peças demoram X minutos. Ou transformo 350 minutos em peças. Os dois têm que estar na mesma dimensão para a gente conseguir calcular. Jogando aqui, então, eu vou jogar em peças mesmo, mas poderia ser em minutos. Deixa eu transformar em minutos também, que fica mais fácil. Então, de refúgio, eu perdi 40 peças, o que me dá um total de quantos minutos que eu perdi? Se eu faço 2 peças por minuto, 40 peças, eu demoro 20 minutos. Uma regrinha de 3 básica. 40 peças, então, eu perdi 20 minutos do meu tempo. Como eu perdi 20 minutos, me sobrou, portanto, apenas 330 minutos que realmente eu produzi peça boa. Esse nome aqui, aquele nome gigante, não importa também o nome. O que importa é essa continha agora, que é a nossa continha da velocidade com o refúgio, que a gente chama ela de índice de qualidade. Nosso índice de qualidade é igual aos 330 minutos dividido pelos 350. Ou, caso vocês tivessem trabalhado por peça, 660 peças boas dividido por 700 peças totais. Tem que dar o mesmo número, que é uma proporção. A única questão aqui é que o numerador e o denominador têm que estar na mesma dimensão. Ou seja, eu tenho de qualidade 94,29, ou seja, 94,29% de qualidade. Descobrindo esses 3 indicadores de disponibilidade, desempenho e qualidade, a gente calcula agora o nosso querido OEE, que é a multiplicação dos 3. IA vezes IP vezes IQ. Jogando nos 3, então, 93,26%. Vou jogar em decimal já para ficar mais fácil o cálculo. Vezes 84,34 vezes 94,29. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter o nosso querido OE desse processo produtivo. 29. Que deu 0,7416, ou seja, 74,16%. Meu OE, portanto, é de 74,16%.